tudo bem aí? O áudio tá bom? Vê se o pessoal tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo? Como é que tá o áudio aí? Sejam todos bem-vindos aí. Estou no aguardo do professor Mauro Ghiseline. Daqui a pouquinho ele vai entrar. Só confirma para mim, por gentileza, se o áudio tá ok. O áudio tá bom? Dá uma confirmada aí. Isso, obrigado, Rosane, Ana Paula, obrigado. Sejam todos bem-vindos. Espero que o áudio esteja bem. Obrigado, Andressa, fantástico, muito bom. Então, a ideia hoje é a gente discutir sobre uma perspectiva, obviamente, ligada a todas as áreas, né? A área da saúde, do movimento humano. Obrigado, Caco, sejam bem-vindos. Obrigado mesmo. Vai chamando o pessoal, vai compartilhando, vai convidando os amigos aí para a gente estar nesse momento bacana aí, nessa parada que nós somos obrigados a fazer em relação a trabalho e tantas outras atividades, mas a gente pode discutir bastante coisa aqui. Graças a Deus a rede social permite hoje a gente ter essa proximidade, né? Maurão, já te chamo, só fazer as introduções aqui e convidando as pessoas, tá bom? Então, é uma grande honra convidar o professor Mauro Ghiseline. Professor Mauro, por favor, se o senhor tiver aí, já peça o acesso e aí eu faço as considerações com a sua presença entre nós, tá bom? E aí eu faço aquela bagunça toda aí, que vai ser um grande prazer a gente conversar um pouquinho. Então, chame os amigos, enquanto o professor Mauro, ele vai pedindo autorização aí para o acesso, e certamente vai ser bem gostoso esse diálogo aí, tá bom? Então, estou na expectativa do professor Mauro aí para a gente conversar. E assim a gente vai. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença aí de todos. Maurão, convide aí, peça para acessar a área. E eu já abro aqui o blog, o nosso blog aqui, tá bom? Maurão, então, é só clicar aí para fazer parte aí da live e a gente já começa. Só tô te esperando então, aí a gente já faz a bagunça total aí. Isso. Como é que... Não, é só você pedir, Maurão. Se você entrar, você pede para acessar. Você mesmo pede para fazer parte aqui da live. Você coloca lá a opção, como eu já estou aberto, Mauro, ela fica tranquila. Boa tarde, doutor Newton, Deus abençoe você. Estava falando 2 minutos aí, conversando sobre controle aí cardiovascular na pressão. Obrigado pelo esclarecimento. Maurão, é você pedir, se o Joãozinho ou o Pedro estiverem online, dá uma ajuda para o professor Mauro, que é só ele pedir o acesso. Ele pedindo o acesso, antes fosse, hein? Se eu tivesse a grana do Mano Menezes, tá bom, acho que eu sou mais bonito que o Mano Menezes, mas ainda, Maurão. Obrigado, Raul, tá vendo? Olha ele aí. Maurão. Tudo bem? Deus abençoe muito a sua vida, obrigado pelo carinho. Antes de falar sobre a live, deixa eu primeiro falar quem é o professor Dr. Mauro Ghiseline, para todos aí, que alguns talvez não estejam atentos para a figura emblemática e, digamos assim, um ícone na nossa educação física, e para os que são um pouco mais experientes, sabe quem é o professor Mauro Ghiseline. Eu vou falar o que eu acho do Mauro Ghiseline. O professor Dr. Mauro Ghiseline é uma referência na minha construção de carreira como profissional de educação física e como ser humano. Ele é uma das pessoas que mais me trouxe a possibilidade de me inspirar aonde eu cheguei até hoje, até aonde eu quero chegar. O professor Mauro Ghiseline, ele é prova viva de que a educação física, ele transcende fatores cronológicos, fatores etários, e o quanto que pessoas que são apaixonadas e literalmente vocacionadas em servir o próximo, não impede o fator idade. O professor Mauro Ghiseline faz mais ou menos 1 ano e meio, ele recebeu o título de doutor com toda a honra e louvor e mérito. Isso é prova viva. Então eu tenho uma admiração ímpar por tudo que você representa na educação física brasileira. A ginástica coletiva e a ginástica aeróbia ou ginástica de condicionamento físico, o seu nome certamente está entre 3 colunas que fez a educação física brasileira na área da ginástica e de condicionamento físico. Então nós só temos a referenciar e agradecer pela tua nobre presença aí entre os meus amigos,
na presença daqueles que se sentem da mesma carreira e vocação que nós temos. Então, assim, eu dou as considerações para você, aí eu jogo depois algumas perguntas aí, tá bom? Dê suas considerações, professor. Querido Leonardo, é uma alegria muito grande. Eu me lembro quando eu o conheci, não sei se você vai lembrar, numa sala lá na Runner, quando nós estamos com um projeto e você era professor lá da Vila Leopoldina, e você participou lá dessa reunião. Depois nós demos um curso lá e você participou como professor, onde nós demos algumas aulas lá na implantação do programa de avaliação do Runner e você na época. E depois você nos ajudou, né, como um dos protagonistas, né, daquele projeto que nós fizemos de Jovens Talentos, onde nós reunimos alguns professores. E o professor Leonardo, então, foi quando eu o conheci. Uma pessoa fantástica, maravilhosa, extremamente efetivo, com uma sólida formação nos aspectos filosóficos, né? E é muito bom quando a gente encontra pessoas, né, que têm uma formação que transcende a mitocôndria, né? Que a maioria dos nossos colegas hoje estão muito preocupados com a mitocôndria, com o ácido lático, com a discussão biomecânica, se pega mais, se pega menos. Às vezes eu vejo, sabe, professor Leonardo, uma guerra de egos aí que não tem muito sentido, né? Porque nós somos cuidadores. Nossa missão é divina. Antes de tudo, nós temos a missão de cuidar das pessoas com acolhimento e ajudando essas pessoas como qualquer outro profissional da área da saúde. Então, eu admiro muito o caro professor pela sua visão holística, sistêmica, né? E principalmente para os jovens entenderem que o ser humano é muito complexo. Seria muito simples, porque se nós analisarmos, desde que o homem é homem, nós temos o mesmo número de fibras musculares. O homem de Neandertal tinha o vasto medial, o vasto lateral, o reto femoral. Nós não mudamos, nós não evoluímos nos aspectos estruturais, né? São 620 ossos, são 620 músculos, 220 ossos, 330 articulações, mais ou menos, e 170 bilhões de neurônios. Mas o sentimento não é único. O sentimento é único. Então, eu acho que essa é uma questão assim para a gente entender a obesidade, né? E o professor Leonardo é um especialista em fisiologia. Eu não sou fisiologista, eu não sou biomecânico, eu não sou coaching, eu sou um pedagogo do movimento. Somos dois, então, somos dois. Se vamos utilizar nomes ocupacionais, né? Como profissão, somos profissionais de educação física. A minha ocupação hoje é um pedagogo do movimento e um personal trainer, que eu cuido de alguns alunos, uns pouquinhos aí. Fantástico. Então, professor, bom, o tema eu acho que é extremamente pertinente, gostoso de lidar, que é um grande ponto aí, né? Eu não sei desativar os comentários. Como é que desativa esses comentários? O pessoal está falando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei, eu sou péssimo nisso daí, né? Vamos deixar eu também, viu, professor? Meu medo é desativar o comentário, Milene, e travar a live. Eu sou péssimo nisso daí e eu sou um sortudo para travar. Pode ser? O meu não está falhando. O teu está falhando, Maurão? Não, eu tô escutando bem. Devia dar uma sumidinha, agora está perfeito. O meu também, está bem tranquilo, não está falhando nada. Tá tudo bem para todo mundo aí? Só dá um joinha alguém aí, porque para mim tá certinho. Está travando a minha internet, então, Vanessa. A nossa está funcionando muito bem, tá? Então, vamos lá. Está travando. Ó, Damasi está funcionando bem, Daiane está funcionando bem, o Maron está funcionando bem, o Luiz está funcionando bem. Então, eu acho, ó, está travando para alguns, o Everton está travando, não está travando, como é que tá? Aqui está tudo bem. Vamos continuar. Para mim, de vez em quando, dá uma travadinha, viu? Para mim, não está, não. Vamos lá, vamos tentar então, né? Porque o meu não está travando. Então, vamos tocando, Maurão. Essa live vai ficar gravada 24 horas, depois ela vai ficar no YouTube aí, no YouTube do meu canal, então fiquem tranquilos, tá bom? Vamos lá. Então, Maurão, o primeiro ponto é importante a gente entender, se me permite chamar de Maurão, porque pela intimidade que a gente já tem. Né? Por favor. Obrigado. Quando a gente pensa no trabalho, o tema é emagrecimento,
aspectos pedagógicos e fisiológicos relacionados a isso, né? O que a gente pode tentar entender? Quando a gente pensa em obesidade, emagrecimento, obviamente que há um pesar da estética, né? Da cultura do corpo ideal aí, que é dado para esse momento histórico, porque outros momentos históricos, o conceito de ter um corpo avantajado foi até nobre, né? Então, hoje, na nossa geração, o corpo de uma plástica perfeita, um abdômen bem delineado, uma massa muscular avantajada, um percentual de gordura, se tornou algo que é a busca de desejo de todo mundo. Mas quando a gente pensa em emagrecimento e obesidade, Sandra, aqui não está travando, vai ficar salvo, tá? Quando a gente pensa em emagrecimento e obesidade sustentável e saudável, eu acho que nós podemos usar aqui justamente para quê? Para essa visão integral do que é o indivíduo. Até porque existem vários fatores que são atribuídos ao processo da obesidade e do emagrecimento. Então, acaba se tornando muito simplista ou minimalista trazer apenas um caminho para poder entrar sobre a complexidade do que envolve o emagrecer e a obesidade. Mas eu queria justamente jogar isso para você, me permitindo chamar de você. Por favor. Como é que você encara esse lado da busca desenfreada do desejo de um corpo perfeito, que se baseia também de uma estética, né, pensando em baixo percentual de gordura, e o quanto que isso pode trazer de frustração para os dois lados, o profissional da educação física e também para aquele que almeja, muitas vezes, algo que provavelmente é uma grande possibilidade de que venha ocorrer uma grande queda de peso, mas não significa que isso aí será sustentável para os próximos 5, 10, 15 anos aí. Como é que o professor Mauro ele encara essa realidade aí para nós? Leonardo, é fantástico, né? Você está fantástico aí como um provocador de ideias. O primeiro ponto, né, nós entendemos assim, o ser humano ele é muito complexo. Quando eu escrevi sobre bem-estar, nós vimos que o ser humano ele é o resultado de 5 dimensões: física, emocional, social, mental e espiritual. Nós temos 2 dimensões que estão muito ligadas à questão da obesidade. A dimensão física, ela tem a ver com a saúde física, com a aptidão física e com a aparência física. Isso quer dizer que eu posso ter um indivíduo obeso e bem treinado, com uma boa condição física. E posso ter um obeso com uma boa saúde. E posso ter um magrinho destreinado e hipertenso. Eu cuidei de obesos, que eles eram... Eu tenho um aluno que eu estou cuidando, ele está com obeso, sobrepeso, está com 18 quilos a mais. Todos os indicadores metabólicos dele são normais. Colesterol, triglicérides. Então, ele está obeso e com baixa aptidão física. E aí, então, a gente entendeu a obesidade, aí você tem a questão da aparência. A aparência é o que a gente mostra, quanto de gordura, quanto de músculo, tá ok? Então, a obesidade mostra que a aparência física está alterada. E tem muitos gordinhos que a aparência física está alterada e ela bota biquíni. Sem problema nenhum. Então, ela está bem resolvida com a aparência. Por quê? Eu tenho que remeter à segunda dimensão, que é a dimensão emocional. A dimensão emocional tem 2 aspectos. Um é como você administra o estresse. Então, como é que nós estamos, você, professor Leonardo, eu, como é que o mundo está administrando o estresse do coronavírus? Tem gente que entra em desespero, tem gente que fala, opa, vou aprender. Então, o bem-estar emocional é você administrar o estresse. E a segunda dimensão do bem-estar tem a ver com a obesidade, que é a autoimagem. Tá? Então, autoimagem. Então, tem milhares de magrinhas que se sentem obesas, porque o autoconceito, a autoimagem está distorcida. E aí nós temos uma patologia chamada DIC, distorção de imagem corporal, um distúrbio. Tá? Então, estas pessoas que têm a distorção, o DIC, ela tanto pode ser obeso ou não. E aí você tem um obeso que ele não tem distorção, ele convive muito bem, eu estou gordinho, mas estou feliz. E dane-se. Então, ele administra muito bem. Ele tem uma autoimagem, positiva. O Jorge está obeso e destreinado. Só que o Jorge tem uma autoimagem fantástica. Obesidade destreinado como o Jorge. Jorge, sabe? Então, bom, aí você tem a terceira dimensão, né, Leonardo, do bem-estar, que é a dimensão mental.
A dimensão mental na obesidade é assim, o indivíduo não tem consciência dos problemas para a saúde dele. Isso é cognitivo, é cultura, é a cultura do corpo. Tá? Então ele não tem conhecimento dos benefícios, das práticas saudáveis. Então, alguém precisa orientá-lo, ele não sabe comer direito. Então a dimensão mental dele determina que ele seja mais obeso, porque ele não sabe se alimentar, ele não sabe do exercício, ele não sabe. A quarta dimensão da obesidade é a social. Essa é terrível, porque a sociedade hoje imprime, você falou muito bem, né, a sociedade vamos chamar assim, o imperialismo do corpo. Então, isso determina que você precisa ser forte, bonito, saudável, sabe? Se uma gordinha chega na academia, é a Free Willy, chegou a Free Willy. Né? Então, tem o imperialismo do corpo. Então, isso faz com que mexa. Então, o obeso não é bem recebido na sociedade. A criança pequena era chamada de gordinho. Hoje é bullying. Ô, gordinho. O gordinho não tinha nome na escola. O nome dele era um cognome, gordinho. Então, a dimensão social é socioafetiva, sabe? Então, você é bem recebido pela sociedade enquanto obeso, você é recebido pela família, você é recebido pela escola, você é recebido no trabalho. Então, as relações que o obeso estabelece é na família, no trabalho e no lazer. Então, socioafetivamente, o obeso é bem recebido na academia? Não, não é. Não é. Me desculpe, mas não é. Não tem programa, não tem. Uma vez eu escutei de um aluno, professor, eu não treino. Por que você não treina? Porque parece que para treinar a gente precisa ser magrinha, bonita e ter tempo. Eu sou gordinha, me sinto feia e tenho pouco tempo. Então você é gorda. Tá? E a quinta dimensão, né? Vocês estão vendo como a obesidade é uma questão de bem-estar? Eu tenho que analisar a obesidade sobre 5 aspectos. E a dimensão espiritual? Alguém que deixa, Leonardo, o corpo ficar gordo, transformado, com 30, 40, 50 quilos, aqueles obesos americanos, são pessoas, é um desequilíbrio espiritual. Não tem nada a ver com religião, porque ela não tem valores, significados, ela está pouco se lixando para a vida dela. Se diz que Deus, isso é bíblico, deu um corpo para receber uma essência, uma alma, esta essência, essa alma tem que respeitar esse corpo. Não treinando de menos e nem treinando de mais. Isso se chama equilíbrio espiritual. Então eu vejo que... E assim, então tratar da obesidade é simples ou complexo. Tem gordo em Biafra? Não, porque não tem comida. Quer deixar o povo magro? É só arrancar comida. Veja os países africanos. Agora tem tribos na África que são paupérrimas, mas são obesos, porque eles comem errado. Porque lá tem os farináceos. Então você tem aí uma questão, falta comida e o cara é magro, e falta comida e o cara é gordo. Aí é uma questão cultural, porque os indivíduos pobrezinhos, de baixa remuneração, eles compram comidinhas baratas, que são os farináceos e os gordurosos, o doce, são comidas baratas. É caro comer bem, é caro comer proteína, é caro comer um carboidrato bom, é muito caro. Então a obesidade tem um fenômeno, os gordos são, os ricos são gordos porque têm dinheiro para comprar coisa boa, e os pobres são gordos porque não têm dinheiro para comprar coisa boa, então compra farinha. Então isso que apresenta realmente os principais estudos aí, doutor. A relação da baixa renda e até da relação da escolaridade sobre fatores contributivos para a obesidade, né? Perfeito. Então, a primeira visão que eu tenho, sabe, é assim, eu cuidei de muitos obesos, tive sucessos e tive fracassos. E tenho cases muito interessantes. Por que eu tive sucesso? Por que nós, eu o cliente, paciente, por que nós tivemos uma aluna minha que diminuiu 56 quilos ao longo de 1 ano e meio? Eu tenho tudo isso filmado, fotografado. O que eu fiz? Por que ela conseguiu? Né? Sabe, em 56 quilos em 1 ano e meio. E por que depois ela sumiu, quando chegou no nível que ela pesava 56, foi a 110, voltou aos 58, sugerimos, ela fez uma plástica, tirou 2 quilos de pele, chegou aos 56. E aí ela sumiu, como toda boa gorda safada. Né? Sumiu. Agora, o que a gente pode tentar entender, né, professor? São coisas bem interessantes. Primeiro,
A gente não consegue trabalhar sozinho numa Perfeito. intervenção com o obeso. Não. Porque é uma relação, e eu trago duas diferenças claras aí para nós que somos profissionais da saúde, né? O que a gente chama de multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Para mim são conceitos diferentes. O que para mim é a multidisciplinaridade na intervenção da obesidade, que é o tema nosso? A multidisciplinaridade são vários profissionais de diversos saberes que, na verdade, eles vão ter uma intervenção com esse obeso, porém isoladas. Então, é o psicólogo que trata o obeso no consultório, mas ele não sabe o que o nutricionista está fazendo, nem o nutricionista sabe o que o profissional de educação física está prescrevendo. E nem o profissional de educação física, o nutricionista e o psicólogo está sabendo que o endócrino está também prescrevendo da parte fármaco. Isso é multidisciplinaridade, que é o que acontece muito nos nossos meios aí. A transdisciplinaridade, ela é diferente. Ela é a relação, ela é o elo entre esses profissionais da área da saúde com um único propósito. Qual que é o único propósito? Trazer o bem-estar para o ser humano, que no caso, ele passa por ter uma complicação inflamatória, que é a obesidade, que aí é uma diferença bem clara, né? Do que nós consideramos emagrecimento no sentido estético e também a obesidade no processo inflamatório. Então, a obesidade, ela abala a saúde, não somente a saúde biológica, metabólica, mas ela abala a saúde numa integralidade. E o senhor falou uma coisa que para mim é fantástica. A obesidade, ela traz o que nós chamamos de exclusão social. Isso é claro. O obeso, ele tem mais dificuldade em relação a arrumar trabalho, o obeso tem dificuldade de arrumar e estreitar relacionamentos afetivos em todos os sentidos. O obeso, ele tem dificuldade até na possibilidade da prática da atividade física por várias limitações, que muitas delas não é só a física. Uma das principais limitações é a parte afetiva e aceitação de possibilidade de andar na rua com 170 quilogramas e ninguém tem um olhar preconceituoso sobre ele. E eu posso falar isso porque, infelizmente, eu sofri, ou felizmente eu tive obesidade numa fase muito crítica da minha vida, que foi na pré-adolescência. Então, o olhar preconceituoso, o lado de excluir, ela é notória. E no mercado de fitness, é óbvio que você tem razão. E eu sou um desses que leva essa bandeira. O nosso mercado de fitness é o mercado mais cruel que existe sobre o comportamento chamado obesidade. E eu não tenho mais hoje peso na língua para falar ou não falar. Hoje, depois dos 40 anos, eu não me policio tanto em falar coisas que talvez eu não falaria quando eu estava na época da Runner. Hoje eu consigo falar. O mercado de fitness, ele é cruel. Cruel por quê? Basta você ver o modelo de ginástica coletiva que é aplicada. É uma ginástica coletiva completamente para uma pessoa saudável e treinada. Pouquíssimas academias ou centros de treinamento, eu não digo que não tenha, porque tem, mas pouquíssimas academias atendem de verdade, uma população que carece disso daí. Segundo ponto, a partir do momento que você põe uma catraca que tem uma limitação geográfica, que eu digo, uma limitação do obeso entrar, isso aí já é preconceito. Isso aí já é um problema muito sério que precisa ser revisto. Terceiro ponto, se você tem uma academia ou um espaço que promove saúde através do movimento, que vai ter uma intervenção para uma população especial, que inclui o obeso, não dá para ser só o profissional de educação física atuando naquele espaço. Então, há uma necessidade de uma intervenção transdisciplinar dentro de um convívio de uma academia. Eu não estou dizendo que você vai ter que contratar um endócrino para ficar direto lá. Eu não estou dizendo que você tem que contratar um psicólogo para ficar direto lá. E nem um nutricionista. O que eu estou dizendo é que há uma importância real desses profissionais terem uma intervenção, nem que seja com palestras, com diálogo, com reuniões. E isso é importante, justamente para trazer algo importante, que é a orientação. Então, acho que esse é o ponto, né? A obesidade, para mim, você falou uma coisa muito bem. Ela é algo muito complexo, ela é uma intervenção que envolve multicapacidades e competências, e que eu digo mais ainda, hein? Acho que depois o senhor faz a sua réplica aí. Eu não acredito, de verdade, em nenhum método de treinamento efetivo para emagrecimento. Isso aí, para mim, eu que gosto muito de estudar a parte da fisiologia, da parte dos mecanismos, eu costumo dizer o seguinte, para mim,
O que faz um corpo funcionar bem é o quanto que você traz possibilidade desse corpo voltar a exercer funções. Funções de equilíbrio. A partir do momento que as funções em equilíbrio e tentativas de busca de equilíbrio, que obviamente uma delas é a prática da atividade física, a prática do exercício, a prática do treinamento, da maneira que você queira conceituar, vai auxiliar no ajuste metabólico e fisiológico. Mas isso daí, diante de uma complexidade, é uma das possibilidades, porque há uma necessidade de uma engrenagem trabalhando. Por isso que quando você pega um estudo, aí eu mando para o senhor agora, um estudo que apresentou exatamente isso. Obesos que praticaram exercício e tiveram dietas controladas. Legal. O que apresentou? E depois de 5 anos, 80%, quase 90% desses sujeitos voltaram a ter o quê? Um reganho de peso a mais do que era 5 anos passados. Então, não dá para a gente atrelar somente a um aspecto. Olha como é complexo tudo isso daí, né? Então, Léo, eu vou aproveitar, você abordou de maneira fantástica, eu vou aproveitar, eu gosto muito de, como eu sou da prática, com sólidos fundamentos científicos, mas eu aplico muito, né? Aquele caso que eu coloquei para você vai muito ao encontro. Essa moça, quando me procurou, ela pesava 58, chegou a 110, fez uma cirurgia bariátrica. Aí ela diminuiu 1 quilo e me procurou por orientação de alguém. E aí, eu fiz todo o exame, papai, aquela história toda, né? Eu não tinha metodologia que eu tenho, isso faz uns 15 anos atrás, 15 anos atrás. E aí, Léo, nós montamos o programa de exercícios, né? Aí eu montei, e fui uma das poucas pessoas que eu tive a oportunidade de cuidar 4 vezes por semana. A maioria das pessoas treinam 2. E aí eu perguntei para ela, qual o peso que você tem na sua cabeça? Ah, professor, eu gostaria de voltar aos 56. A minha perna começou a tremer porque ela estava com 110. Aí eu perguntei assim, pergunta matadora. Priscila, em quanto tempo? Ela falou assim, professor, sem pressa, eu preciso de ajuda. As minhas pernas pararam de tremer. Montei o treino e nós treinamos durante 1 mês. Eu não falei mais nada, só exercício. Deixei. Porque sabe o que acontece, Léo? Às vezes, para quem que tem obeso, é tudo não. Não pode mais comer, não pode isso. E o sim é o que ela não gosta. Pare de comer e faça exercício. Ela não gosta de exercício e gosta de comer. Então nós vamos na antítese. Então é o caminho do fracasso, querer enfiar tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Aí, passado 1 mês, a Priscila veio. Vamos pesar, Priscila. Ela tinha ganho 300 gramas. Eu disse, Priscila, eu não posso aumentar um minuto na sua esteira, eu não posso aumentar 1 minuto no seu circuito, você está no seu limite fisiológico. Posso te dar uma sugestão? Sim, pode, professor. Eu sugiro que nós procuremos uma nutricionista, porque só com exercício não vamos conseguir. Como eu já tinha intimidade com ela, eu disse assim, posso te dar mais uma sugestão? Com muito cuidado, com muita afetividade. Ela tinha comentado comigo, na anamnese, que ela tinha feito uma orientação psiquiátrica. E eu tinha, na época, ainda tenho um amigo psiquiatra, professor lá da USP, e ele tinha me dito na época, Mauro, surgiu um medicamento novo chamado Reductil, que eu, como psiquiatra, tenho recomendado para os obesos. Ele é especialista em obesidade. Então eu conversava muito com ele na abordagem psiquiátrica. Ele foi meu aluno há 30 anos. Então, eu fiz um pós-doc em aspectos psiquiátricos da obesidade, convivendo com esse doutor, Arthur Kaufmann. Aí ele me disse o seguinte, olha, quer a minha opinião? Recomende que ela procure o psiquiatra dela e que provavelmente ele vai dar essa... Bom, aí eu juntei professor, o nutricionista, e aí chamei, Priscila, posso te dar uma sugestão? Com muito cuidado. Senão a pessoa vai achar que ela é gorda e louca. Né? Além de ser gorda, você está me chamando. Falei, você teve um psiquiatra? Falei, teve. Então, procure ele, porque você está muito ansiosa ainda, eu imagino. E tem um remedinho, que eu não sei muito bem, mas os psiquiatras, isso é uma recomendação de um doutor, que pode te ajudar, né? E ela falou, que bom. Ela foi, o médico recomendou o Reductil, 5 sei lá o quê. Ela foi na nutricionista e fechamos o cerco. No mês seguinte, bom, aí nós estabelecemos um plano, né? Ela conseguiu emagrecer uma média de 1,5 kg por mês. Por mês. Ela fez a reeducação alimentar, entrou em equilíbrio emocional. E aí? Léo, ela não sentia as pernas.
Então ela pedalava tudo bem. Aí eu falei, vou usar exercícios com música. Você gosta? Eu gosto. Eu punha a música, ela não conseguia ajustar o passo das pernas. Ela mexia o ombro, mexia o braço. As pernas parecia que não existia, Léo. Falei, Priscila, você vai começar a emagrecer quando você levar energia para as pernas. Você trabalhar o corpo de forma global. Vamos nessa? Aí eu passei a incluir na aula dela step, exercícios com música, junto com circuito. Então foi um treinamento multifatorial, multicomponente. Eu combinava esteira, bicicleta, e aí passado 15 dias, eu falei assim, professor, eu estou adorando. Eu me matriculei num curso de Zuc. Falei, fantástico. Passado 2 semanas, ela me trouxe um CD, que agora não existe mais, com as músicas que ela gostava. Léo, a partir do momento que ela começou a encontrar prazer, alegria, satisfação, ela começou a emagrecer. Agora tem mais um fator que foi determinante. Um dia ela falou assim, professor, eu falei, Priscila, o que é? Me conta. Professor, tem um rapaz lá onde eu trabalho que, nossa, ele é um gato. Eu falei, e aí? Aí ela falou assim, sabe, professor, mas com essa gordura que eu tô, ele nunca vai me querer. Léo, a partir daquele dia, com a música, com o treinamento, com o médico, ela sendo rígida na nutrição, ela começou a emagrecer. Ela colocou amor platônico, que se ela quisesse namorar, beijar, transar, ela não conseguiria sendo gorda. Então, quando ela descobriu o amor, a paixão, aquilo desencadeou as alterações metabólicas, fisiológicas e tal. Então, agora, o que você colocou no final, eu vou fechar com essa história, para não me alongar muito não. Passado 1 ano e meio, ela chegou em 58 quilos. Sobrando pele, não sei o quê, magra. Eu tenho tudo isso fotografado, filmado. Foi um grande case de sucesso. Aí eu falei, Priscila agora, professor, as peles estão sobrando. Eu falei, a sugestão, procure um plástico e provavelmente ele vai recomendar que você tire algumas coisas, tira aqui do braço, onde está incomodando. Ela foi, fez e diminuiu mais 2 quilos. Chegou aos 56. Aí ela sumiu. Sumiu. Chegou, sumiu. A Priscila sumiu. Mudou de trabalho, não sei o quê. Só a Priscila sumiu. Passado 2 anos, Léo, eu recebo um telefonema. Oi, professor Mauro, tudo bem? Estou de volta. É a Priscila. Oi, como é que vai, Priscila? Tudo bem? Estou voltando. Ela tinha recuperado 15 quilos. O maior fracasso da medicina, Léo, não está no tratamento do câncer. Daqui a pouco a gente cura o coronavírus, ninguém vai morrer de coronavírus. Mas a medicina, o maior fracasso, 90% dos tratamentos de obesidade, fracasso. Por quê? Porque é a complexidade do ser humano. Se as pessoas não tiverem um motivo muito forte, mas muito, além da estética, intrínseco, motivação intrínseca, extrínseca e intrínseca, mas que eu transforme, que eu modifique, não. Ele pode emagrecer. E ele volta. Eu acho que eu posso tentar resumir algumas considerações que o senhor colocou aí. Primeiro, o que eu identifiquei, né, sobre o processo pedagógico aí para um obeso. É o que é aptidão. A aptidão, então, a gente percebe claramente a importância de uma prescrição individualizada, e aí eu quero trazer uma diferença, se o senhor me permitir, da individualidade, da prescrição do exercício e a variabilidade interindividual do exercício. São coisas diferentes, que às vezes nós da área do movimento não entendemos muito bem. O que é a individualidade, que fala-se tanto? A individualidade é a prescrição para o indivíduo. Então, essa relação, por exemplo, aptidões físicas voltadas à saúde para a melhora do obeso. É o tripé universal afora e dentro do nosso tempo. Trabalhos de força, trabalhos de resistência, que é cardiovascular, e trabalhos de flexibilidade. E preparar o corpo diante do que de ações dinâmicas, que vai envolver mobilidade, estabilidade da relação de forças externas e forças internas. Então isso não se discute. Trabalhos de flexibilidade, trabalhos de força e trabalhos de resistência, pensando em cardiovascular, é o tripé, que vai ter um impacto direto com a composição corporal. Essa composição corporal pensando de fato na morfologia, na alteração da massa magra, alteração do tecido adiposo, e assim vai. Perfeito, isso não muda. Então, não existe uma receita, qual é o melhor. Existe essa prescrição para o indivíduo. A questão que eu vejo é, legal, mas eu tenho um sujeito que é obeso,
E eu tenho que trabalhar força, resistência, flexibilidade para trazer o impacto da melhora da composição corporal. O que eu faço? Ah, então nós vamos fazer só esteira, nós vamos fazer só bicicleta, nós vamos fazer só dança. A pergunta que eu acho primordial não é o que você quer fazer, mas é o que o teu sujeito gosta de fazer e o que ele almeja em fazer. Esse é o primeiro ponto, porque essa variabilidade interindividual, eu acho que é o primeiro ponto de aproximação, que é o ouvir. O ouvir o que o outro já teve de experiência, o ouvir o que o outro já teve de frustração, e ouvir o que o outro deseja fazer. Que você vai ter que fazer resistência, vai ter que fazer. Agora, para mim, não interessa se é na piscina, se é na bicicleta, se é no ergômetro do remo, não interessa. O que interessa é o que o teu aluno gosta. Treinamento de força nunca foi e nunca será só na sala da musculação. Capacidade de força é capacidade funcional, ela é capacidade que antigamente nós chamávamos de capacidade física ou biomotora, é uma capacidade inata, que precisa ser treinada. O que significa isso? Não é só na musculação. Então, o que nós temos que entender? Que essa relação do tripé da aptidão-saúde, que vai ter um impacto na composição corporal, não dá para nós sermos simplistas numa receita de bolo baseada na individualidade. Isso daí é muito pobre. Por isso que a variabilidade é o que torna a nossa atuação muito, muito especial. Cada indivíduo tem uma resposta diferente. Cada indivíduo tem uma paixão diferente, um desejo diferente. E é isso que vai levar, de fato, à regularidade, que é a mudança. As mudanças, elas só ocorrem pela regularidade. As mudanças só ocorrem pelo aspecto de repetições. E essas repetições é o que o senhor falou muito bem. Se não tiver algo que foi muito bem impactante na vida da pessoa, que prazer que ela vai ter de continuar fazendo a prática corporal fora do contexto do personal ou de uma academia. E aí eu trago outra reflexão e jogo para o senhor de novo. Por isso que você tem um senso de autonomia e o senso de independência. A autonomia é a possibilidade que todo ser humano tem de quê? De querer fazer algo. Eu tenho autonomia de pensar em ganhar 30 mil reais. Eu tenho autonomia de poder ter a possibilidade de sonhar em ter uma casa e sair daqui agora ir para São Sebastião, enfim. Eu tenho essa autonomia de ir e vir. Agora, a independência é a capacidade de decidir. É uma ação. Então, o que significa isso? Todo mundo, o sonho nosso é que as pessoas não sejam só autônomas, elas tenham autonomia. O sonho nosso é que as pessoas tenham autonomia e que elas tenham também capacidade da independência, de decidir fazer por elas mesmas. Por quê? Porque o Mauro Ghiseline, o Leonardo Lima e você que está nos ouvindo, você não é babá do teu aluno. Você não é muleta do teu aluno. Você não é prótese do teu aluno. Ah, mas professor, o que você está querendo dizer? Que eu não sou importante? Você é extremamente importante para despertar autonomia e independência. Mas quem disse que esse sujeito ele tem que ficar grudado em você para poder fazer qualquer coisa relacionada à prática corporal? Por isso que você percebe, como foi aí, o quanto que nós também muitas vezes nos frustramos. Quando você acha que já gerou um ambiente de autonomia e de independência para esse aluno, e lá na frente você percebe que ainda falta maturidade, ainda falta crescimento. Isso é pedagogia, é a paciência do jogo da vida. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes nós, da área da saúde do movimento humano, nos precipitamos com receitas prontas, baseado numa premissa do treinamento da individualidade. Só que nós deixamos de lado o bem mais precioso que é o ser humano e ouvir todos os pormenores com muita atenção, não só antes, não só durante, mas principalmente o que ele almeja para o amanhã. E isso também é importante, por quê, professor? Porque quando você joga para o amanhã, não significa também, por exemplo, chega uma pessoa e fala para mim, eu quero ficar igual o Arnold Schwarzenegger. Eu falei, legal, você não vai ser. Obviamente que eu não falaria dessas formas. Eu teria uma fala muito mais solidária de compaixão. Porque sempre tem um porquê que ele está querendo dizer isso. Muitas vezes ele era um cara muito magrinho, que sofreu muito preconceito quando era adolescente ou jovem, e o sonho dele é ter grande massa muscular hoje, por uma questão lá de trás. A questão é que eu também não posso ser mentiroso
e falar para ele que ele vai chegar com o corpo igual ao do Arnold Schwarzenegger, porque eu sei que ele nunca vai chegar, porque é genética. Então são coisas que a gente tem que começar a pensar sobre esse aspecto da intervenção nesse sentido. As aptidões, a relação da autonomia, da independência e principalmente da variabilidade interindividual, entendendo que cada ser humano é um ser humano diferente, é um universo diferente e que não dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V, como muitas vezes nós fazemos hoje. Léo, fantástico, sabe? A sua reflexão é fantástica, porque, sabe, eu vejo assim, sabe? Como eu sou um pedagogo do movimento, eu preciso me fundamentar aonde? Na fisiologia, na biomecânica, nas teorias, nos fundamentos fisiológicos, biomecânicos e cinesiológicos, né? E se a gente analisar, né, Léo, não existe grandes novidades nessas áreas. Nós estamos reproduzindo modelos com novos nomes dos anos 20/HIIT, por exemplo, né? Um nominho bonito para o treinamento intervalado, que você é um especialista nessa história. Então, eu vejo assim, os estudos, eles acabam se repetindo. O cara faz um estudo que já foi feito, ele muda que já foi, então nós temos uma reprodução científica, né, de protocolos, de procedimentos, cujo não tem o uau. Não tem. Tá? A biomecânica hoje, que você estudou, que eu estudei, está aí. Então, você usa eletromiografia, hoje tem a estimulação transcraniana. A gente fazia circunferência abdominal, pesagem hidrostática, hoje você tem o DEXA, para mostrar que é gordura. Então, quer dizer, então eu vejo, sabe, como você bem colocou, o problema não está em algumas ciências, que eu chamo ciências fechadas. Porque se todo e qualquer indivíduo, se for submetido a um protocolo de pesquisa, naquele procedimento ele vai reagir fisiologicamente da mesma forma. Aumentou em todos os sujeitos 0,5 não. Então a ciência permite um 0,05 para dizer que o seu produto é bom. Então, eu não me preocupo com esses aspectos fisiológicos. Você, outro dia, eu vi uma live, você foi fantástico, você falando sobre o processo inflamatório da gordura. A ciência chegou a este nível. Eu nunca tinha ouvido falar em gordura marrom. Nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Então, hoje você sabe a intimidade da mitocôndria. Nós chegamos no nível intracelular microscópico. Nós estamos discutindo DNA do cara para fazer projeção de atleta. Eu não estou preocupado mais com os fundamentos fisiológicos e biomecânicos. Aí, o grande desafio é no aspecto pedagógico, que é tudo que você falou. É como eu vou inferir na autonomia, na liberdade de escolha, nas mudanças. Então, o profissional de educação física, se 30 sujeitos fizer a mesma dieta e o mesmo treino, seguramente, sob o ponto de vista fisiológico, teremos respostas similares. No entanto, pode ter que alguém um pouco mais, porque ele tem determinação, vontade, perseverança, autonomia, liberdade, e isso é de cada um. Por isso nós somos indivíduos. Quando você chamou muito bem, a individualidade, ela é biológica, a individualidade é emocional, a individualidade é espiritual. Então, tratar desse processo, se eu sou um pedagogo, se eu sou um cuidador, eu tenho que ir por esse caminho que você colocou. Como eu vou ajudar na autonomia, na liberdade, na orientação? Eu dizia assim para a Priscila lá atrás, você precisa me ajudar. Como, professor? Vá caminhar ou andar de bicicleta com o seu pai. Você vai me ajudar muito. Isso eu estou dando ela autonomia, liberdade de escolha. E ela falou do pai, ela não falou da mãe, porque muitos obesas e anoréxicos e obesos têm sérios problemas emocionais com a mãe. Então, às vezes, você precisa cuidar da mãe do bulêmico. Fantástico essa reflexão, né, de autonomia, de liberdade, e você dar às pessoas ferramentas para que ela tenha ali escolha, para que ela decida em causa própria. Então, o profissional, quando você diz liberdade, autonomia, você está fazendo com que ela desenvolva algo muito importante, que é autoconceito, autoimagem, autoestima. Quem que vai gostar de mim? Eu mesmo. Agora, eu tenho liberdade de escolha.
Sabe, muitas pessoas escolheram ser obeso, como você diz, né? Eu não escolhi a educação física me escolheu. Quer dizer, eu não escolhi a obesidade me escolheu? Não, 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 não. Né? Você tem pessoas que têm fator, eu não vou entrar nesse aspecto, que é bater em morto, né? Mas eu acho que a sua reflexão é muito mais ampla, é muito mais holística, é muito mais pedagógica. Porque você, como estudioso dos aspectos fisiológicos, você surfa nesta onda da análise fisiológica, da análise bioquímica, né? Mas nós estamos vendo que grandes estudiosos, pesquisadores de bioquímica fracassam ao cuidar de um obeso, porque ele não entende a complexidade que é o ser humano. Isso aí. Se assim fosse, o remedinho funcionaria para todo mundo, né? O treino funcionaria para todo mundo, a ciência mostra que funciona, porém, Perfeito. existe o efeito Professor, placebo, né? só para saber como é que está o nosso horário aí. Que horas são? Por gentileza. Eu tô aqui, eu não estou com o computador ligado aqui. Uma hora de live. Se alguém puder nos informar aí que horas são, só para quanto tempo nós estamos falando aqui? Quanto tempo a gente está falando aí? Alguém tem... Me passa o horário, alguém aí que está no... Quanto, Dona Lia? Segundo a Dona Lia, 15h47. Acho que nós estamos em 40 a 47. Eu tô com saudade da Dona Lia. Cadê ela? Tá onde? Ela deve estar toda bagunçada. Eu queria mandar um beijo para ela. Estou preparando coisa. Hoje eu vou dar treino. Ela vai treinar. Pô, vai tomar aquele vinho, né? Então, precisamos marcar. Vamos tomar aquele vinho. Bom, eu acho que a gente poderia abrir pelo menos por umas 2 ou 3 perguntas aí. Por favor, você é o comandante. Né? Então, se alguém quiser colocar alguma consideração, ou a mim, ou ao professor Mauro, nós estamos à disposição nesses próximos 10 minutos aí, tá bom? E aí, eu não sei se o professor Mauro consegue ver as perguntas, mas eu transmito para ele as mesmas, tá bom? Então, alguém quiser comentar, escrever alguma coisa, escreva agora, ou cale-se para sempre. Para sempre. Para sempre aí. Vamos lá? Eu deixo aí aberto para um diálogo entre vocês. A gente tem algumas boas pessoas para o horário da tarde. A gente tirou o soninho da tarde de muita gente. Olha só, gente, né? Mas é gostoso. Alguma consideração aí, turminha, que vocês queiram fazer, a minha ou ao professor Mauro? Ou a gente pode continuar aqui e caminhando aí para o processo de pouso no aeroporto, né? Para a gente agora começar a trazer as considerações aí finais. Então, isso, sentir prazer. O Rui está colocando aí, né, Leonardo, eu acho assim, né, o ser humano é movido ao prazer, ele foge da dor. Por isso, né, que aproveitando a deixa dele aí, para muitas pessoas é muito mais prazeroso comer do que fazer exercício. Tem muita gente que é mais prazeroso fazer. Então, o ser humano é movido ao prazer, ao tesão. Então, quando a gente consegue descobrir o que é prazeroso, e eu digo assim, sabe, milhares de pessoas que são obesas, entre outros, não se exercitam, não é porque eles não sabem a importância, eles sabem, já ouviu falar, é porque não é prazeroso. Ele não se sente bem. E aí, como você colocou lá atrás, né, nós temos que viajar e descobrir o que é prazeroso. Como você bem colocou. Eu tenho aluno que fala assim, professor, pelo amor de Deus, não me bote nessa esteira maldita. Eu dava aula para ela de step, sabe? Aí chegava o outro aluno que tinha que emagrecer, que era obeso e tinha hipertensão renal, ele falava assim, professor, pelo amor de Deus, não vem com essa música maluca que não. Eu ligava o Beethoven Tchaikovsky e ele ficava na esteira 40 minutos, e ele adorava. Então, eu acho que... O João está dizendo que nós temos 10 minutos para finalizar, Léo. Então, eu acho que você falou a palavra-chave, né? É o prazer, essa diversidade que nós temos, né, dentro da nossa área da educação física, né, de modalidade de exercícios, desenvolvimento de capacidades biomotoras, isso é muito amplo. E às vezes, sabe, Léo, você colocou muito bem, às vezes o pessoal bate só que a musculação é o ideal, que musculação emagrece. Quando eu vejo colegas nossos dizer, não adianta fazer um kickback com a caneleira, uma abdução de lado, porque não é funcional, porque não sei o quê, espera um pouquinho. Se a pessoa gosta. Né? Eu tenho uma aluna assim, eu cuidei de uma aluna há pouco tempo atrás, assim, professor, eu não posso fazer musculação. Lá na Mega Fit, onde era a antiga, a gente estava fazendo, professor, eu não posso.
eu preciso emagrecer, eu não posso, me faz mal o médico, porque me dá pressão, não sei o quê. Então, o que ela vai fazer? Vai fazer dança, vai fazer natação, vai fazer... Então, e a gente sabe dos efeitos fisiológicos da musculação, no aumento do... aquela história toda, não vamos discutir aqui, que todo mundo já Eu sabe. acho que a questão aí, para a gente fechar aí, depois fazer as considerações, quando a gente fala de prazer, a gente está lembrando do famoso processo que a gente poderia levar lá atrás, mas eu não vou trazer hoje, sobre o que é prazer na visão do hedonismo, né? Esse sentido da busca do prazer. Mas uma coisa eu acho que é o equilíbrio, né? O equilíbrio de buscar algo que você se sente bem em realizar e que principalmente não faça mal a si mesmo e nem ao próximo. Então te permite gerar prazer. Agora, uma coisa que foi colocada aí eu termino, passo as considerações. Aí, Maurão, seja bem sucinto, aí fala dos seus projetos, para depois eu falar dos meus e fecho. Não, o Instagram vai acabar. Eu acho que, assim, colocaram aí, mas o personal, o cara já sai da faculdade, já é personal, ou tem gente que já nem era formado, já atuava como personal. Eu acho que a questão importante aí é ter maturidade para lidar com pessoas, né? Eu conheço muita gente que saiu da faculdade com 23, 24 anos, que tinha uma maturidade da vida muito maior do que marmanjo de 50 anos. E eu conheci também muito marmanjo de 50 anos que de fato parecia uma criança de 17 anos, sobre o que é a vida e todos os pormenores que envolve a vida, né? Por isso que eu acho que a maturidade do profissional de educação física, na minha concepção, ela é uma relação entre pessoas e em pessoas, para pessoas e com pessoas. E ele vai aprendendo a ser cada vez mais gente, cada vez mais ser humano nesse sentido, né? Então, o que eu percebo disso? O que eu percebo é que a maturidade profissional é o que leva você a entender, como eu hoje tenho o prazer de enxergar um pouco melhor a educação física, na integralidade da nossa intervenção. A integralidade, de fato, nós não envolvemos só a parte biológica, fisiológica, bioquímica e muito menos motora. Envolve também aspecto social, cultural e também uma espiritualidade inata. Uma espiritualidade inata porque a pergunta universal, toda a religião vai levar a mesma questão. Da onde eu vim, por que eu estou fazendo aqui e o que será que me espera depois. Por isso que a palavra legado, ela transcende todas as expressões de religião. A palavra legado significa o que você vai deixar para ser lembrado quando você partir. Então, essa palavra legado é o que leva também a importar. O que é importar? É quando você tira a pessoa do externo e traz para dentro de você. Isso é importar. Por isso que a palavra importante, eu sou importante para alguém, ela tem muito peso, porque você está trazendo ela para dentro do teu coração, para dentro da tua vida, e ela passa a ser importante. Por isso que eu sempre falo assim, o bom profissional de educação física não é ser famoso, não é ter 200 mil seguidores, 300 mil seguidores. O excelente profissional de educação física é ele ser importante para uma pessoa. E a primeira pessoa que ele tem que ser importante é para ele mesmo. É ele trazer o amor a ele mesmo, para dar possibilidade de ser importante para os demais. Então esse é o ponto. Maurão, aí eu trago agora as tuas considerações finais aí, para a gente depois joga para mim e eu termino. Então, eu acho que é fantástico se trazer essa questão do legado, da importância. Eu sou importante para quem? Quem é importante para mim? Né? Então, eu vejo que isso é uma coisa fantástica. Se os nossos jovens estão nos assistindo, os